Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laurence na área, tudo beleza com vocês? Pessoal, tudo jóia? Vamos nessa então, vamos continuar a questão dos números complexos 2, que é o tema do nosso encontro de hoje. Gente, nós já vimos então diversas situações utilizando a questão dos números complexos, né? Então, por exemplo, nós vimos a questão de você fazer uma construção de um gráfico chamado de plano de Argand-Gauss, onde você colocaria, por exemplo, um ponto que é chamado de afixo. Nós vimos também a parte de módulo, tá? Que era a medida, né? Aquela distância do ponto afixo até a origem, lá no plano de Gauss. E por último, nós vimos também a questão do argumento. O argumento seria, por exemplo, aquele ângulo formado, né, pelo módulo e o eixo real, tá? O que falta para nós, gente? O que falta para nós é a questão da forma trigonométrica, tá? Então, a representação, pessoal, de um número complexo, existem duas representações. Veja, a mais comum é a chamada forma algébrica, tá? Aqui, ó, a forma do tipo algébrica. É o que a gente, em todas as aulas anteriores, nós, por exemplo, escrevemos o complexo, né? Essa forma algébrica, ou algébricas, né? Tá aqui, ó, a forma algébrica. Então, essa forma algébrica, ela tem, por exemplo, este formato aqui, ó. Z vai ser equivalente ao valor, então, de A, mais, por exemplo, o BI. Tá? Então, essa aqui é a forma algébrica, E para hoje, nós iremos, então, aprender, gente, a converter, tá? A converter o quê? Um número que está na forma algébrica, ali, ó, numa forma trigonométrica, tá? Na forma trigonométrica. Então, veja, forma trigonométrica, ela vai ser, então, esse formato aqui, ó. Vamos escrever assim, ó, chamada forma trigonométrica. Forma trigonométrica. Cara, na forma trigonométrica, ela vem de trigonometria. Então, vamos recordar um pouco que nas aulas de trás, anteriores, nós utilizamos, né, aquela tabela 1, 2, 3, 3, 2, 1, seno, cosseno, tangente, ou seja, está relacionado, pessoal, com trigonometria. Tá? Então a forma trigonométrica, também chamado, tá, gente, de forma polar, então pode, né, aparecer em uma questão, por exemplo, sua aí, de resolução de matemática, para você encontrar, determine a forma trigonométrica, legal, né? Ou a forma polar, que é a mesma coisa, tá? É a mesma ideia, é igual, forma polar ou forma trigonométrica. Laurence, como é que é a representação de um complexo na forma trigonométrica? É isso aqui, ó. O complexo, ele vai ser equivalente ao módulo dele, multiplicado por cosseno do argumento, mais o valor, então, do i, seno do argumento, né? Então, cara, de primeira vista, quando você olha para essa fórmula, ou para essa forma trigonométrica ou polar, ela é de fato, assim, assustar. Mas, gente, é mais fácil, tá? Então, vejam, dessa forma trigonométrica, ela tem, por exemplo, este primeiro elemento aqui que é chamado então de módulo, lembra disso aqui, ó, chamado de módulo de um número complexo. Nós temos também aqui, gente, esse θ que é chamado, por exemplo, de argumento, tá? Então, à primeira vista, é claro que ela é um pouco assustadora, essa questão de você fazer a observação dessa fórmula, porém, eu acho, na minha opinião, que é um formato assim mais fácil de você então resolver, tá? Então dá para escrever o complexo assim, que aparentemente é mais fácil, né? Ou por exemplo assim, que aparentemente parece mais trabalhoso, mas não é. Forma algébrica e forma trigonométrica. Vamos criar um exemplo para você ver então a diferença e para você entender um pouco dessa conversão, tá? De forma algébrica para forma, por exemplo, trigonométrica, tá? Então observem, por exemplo, este exemplo aqui, ó. Passe um número complexo, z igual a 1 mais raiz de 3i, para a forma trigonométrica, tá? Então observe que nós temos um exemplo, se você ver a estrutura desse complexo aqui, ó, ele tem, por exemplo, a estrutura algébrica, né? Então por isso que ele falou assim, transforme, passe de forma algébrica para a forma trigonométrica, também chamado de forma polar, feito? Então aqui nós temos assim, eu vou escrever para vocês aqui, ó. Este número z está na forma, por exemplo, algébrica, a escrita dele é o valor então de 1 mais raiz de 3i.
1 mais o valor então de raiz quadrada de 3i, né? Beleza. Então observe nesse complexo aqui, gente, que a letra A, que é a parte real dele aqui, ó, letra A é equivalente ao número 1, né? E que, por exemplo, a letra B, aquela famosa chamada parte imaginária, é equivalente à raiz quadrada de 3. Se eu quero transformar, pessoal, o número complexo na forma, por exemplo, trigonométrica, o que eu preciso? De duas informações, tá? Antes de você escrever nesse formato aqui, eu preciso encontrar quem é o módulo desse número complexo. Eu preciso encontrar quem é o argumento. Com essas duas informações, quando você for encontrar, você coloca aqui, ó, certinho, né? E depois você encontra essa forma polar ou forma trigonométrica. Então veja que eu falei em módulo e falei, por exemplo, em argumento. Então nós temos que fazer a construção do plano de Gauss, né? Aquele gráfico, plano de Argand-Gauss. Tem o valor do A, tem o valor do B, então vamos fazer então esboço deste número complexo no formato de imagem, aquele afixo dele, tá? Então vamos fazer a construção desse plano de Gauss, tá? Essa construção nada mais é, pessoal, que relembrando aí a questão, por exemplo, de você fazer um plano, o quê? Um plano cartesiano. Aqui, ó, plano cartesiano. Vamos então relembrar, né? Deste plano cartesiano, lembrando que esse eixo que antigamente, né, era o eixo X, agora eu chamo de eixo A, também denominado de eixo real, tá? E esse B aqui, ó, que era o antigo Y, esse B ele vem de imaginário, né? Então, por exemplo, esse B você chama, por exemplo, de eixo de imaginário. Feito? Então agora fazer então a divisão. É claro que, pessoal, como o B ele é um valor, por exemplo, raiz de 3, irracional, não tem uma medida assim exata, mas para você ter uma noção, eu farei com vocês aqui, gente, um esboço, tá? De, por exemplo, aonde que estaria esse ponto, esse chamado, por exemplo, afixo desse complexo Z. Tá? Então o A teria, por exemplo, uma medida mais ou menos equivalente ao valor de 1. Então vamos supor aqui, ó, que você tem a imagem, né, aqui, ó, com A equivalente a 1 e o B equivalente a raiz de 3. Não está tipo numa escala assim muito correta, mas o importante é que você tenha uma noção desse esboço, tá, do plano de Argand-Gauss. Então esse ponto Z, a imagem dele aqui, ó, fazendo a observação, nós temos, por exemplo, aqui, então, isso aqui, ó. Né? Nós temos, por exemplo, este ponto aqui, ó, que é chamado então de afixo. Então, eis o ponto Z lá no plano de Argand-Gauss, que é esse pontinho, onde, por exemplo, o A dele é equivalente a 1 e, por exemplo, o B dele é equivalente à raiz quadrada de 3. Legal! Mas eu preciso, pessoal, para que você faça, né, essa disposição de forma trigonométrica, encontrar o valor do módulo, né? Então, para nós encontrarmos para determinação deste módulo, vejam que é o módulo? Distância deste afixo até a origem, né? E para a determinação deste módulo, que é, por exemplo, o Z entre as barras, nada mais justo, nada mais interessante e bacana de você fazer um teorema de Pitágoras aqui, né? Então observa lá que aqui você tem em preto um triângulo retângulo, né? E esse triângulo retângulo aqui, ó, pretinho, nós temos as seguintes dimensões, medidas. Veja, raiz quadrada de 3, que é o valor então de B, é esta medida aqui, ó. Aqui, por exemplo, a medida equivalente ao valor de 1, tá? Então, por teorema de Pitágoras, né, nós poderíamos encontrar o valor desse módulo. Então, o módulo de Z, tá aqui, ó. O módulo de Z elevado ao quadrado, ele vai ser equivalente ao valor então de 1 elevado ao quadrado, estou aplicando o teorema de Pitágoras, tá? Mas o valor então de raiz quadrada de 3 também elevado ao quadrado. Beleza? Bom, então este módulo de Z elevado ao quadrado, ele vai ser equivalente a 1 ao quadrado é equivalente a 1, raiz de 3 ao quadrado é o valor então de 3, tá? Módulo de Z, ele vai ser equivalente a, vamos agora passar como raiz quadrada para lá, raiz quadrada então de 1 mais 3, valor de 4, não precisa colocar o mais ou menos, porque como é módulo, a medida é positiva, tá? Então este módulo de Z, ele vai ser equivalente ao número, por exemplo, 2, né? Então, esta medida aqui, ó, esta medida é equivalente ao valor de 2. Beleza, 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 beleza?
Encontramos a informação do módulo. Próximo passo, eu preciso encontrar, sabe quem agora, gente? O argumento. Tá? Então aqui nós temos o módulo do número complexo. Tá? O próximo passo é encontrar cadê? Quem é? Eu preciso do argumento. Tá? E para encontrar o argumento, lembre-se, o conceito de argumento é o ângulo formado pelo eixo real e o módulo no sentido, por exemplo, anti-horário. Por exemplo, é este ângulo aqui, ó, que eu vou chamar, por exemplo, de θ. Tá? E para encontrar o θ, gente, eu acho interessante você trabalhar com tangente, né? Porque observe esse triângulo retângulo vermelho aqui, ó. Caso preto, né? Ângulo, cateto oposto, vermelho e cateto adjacente vermelho. Ângulo, cateto oposto, cateto adjacente. Nós podemos escrever assim, ó. Tangente do ângulo θ, ele vai ser equivalente ao cateto oposto raiz quadrada de 3, tá? E o cateto, por exemplo, adjacente é equivalente a 1. É aplicação de trigonometria, tá? Cateto oposto, cateto adjacente. Então, logo, o tangente de θ vai ser equivalente a raiz de 3. Bom, lembrando daqueles valores notáveis, dos ângulos notáveis, tabela 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, este θ aqui, ó, este ângulo, ele vai ser equivalente ao valor de 60 graus, tá? Afinal, tangente de 60 graus é equivalente a raiz de 3. Recordaram? Lembraram disso? Tudo bem? Então nós temos agora de informação desse complexo o módulo. Nós temos também aqui a questão da informação do argumento. Tem módulo, tem argumento. Qual foi a pergunta da questão? Passe o número complexo da forma algébrica para a forma trigonométrica, né? Então a forma trigonométrica está aqui, ó. Já tem informação de módulo e já conheço, por exemplo, a questão do argumento. Agora ficou fácil, tá? Então essa escrita agora dele aqui, pessoal, na forma trigonométrica ou forma polar, é assim, ó. Z vai ser igual a... O módulo é o valor, então, de 2. Cosseno do ângulo, que é o ângulo de 60 graus, que é o argumento, mais o valor, então, do I, seno, por exemplo, deste ângulo, também 60 graus, tá? Então, aqui você tem a chamada forma trigonométrica, né? A forma trigonométrica, onde, por exemplo, eu acho mais legal trabalhar porque nós temos a informação do módulo de forma, assim, explícita, bem pronta para nós. Nós temos também a questão do argumento já disposto aqui para a gente ter na questão da informação, tá? E, Laurence, como é que eu faço quando eu tenho, por exemplo, a forma trigonométrica e quero passar para a forma algébrica? Basta você substituir, né? Cosseno de 60 é o valor de meio, né? Que seno de 60 é o valor de raiz de 3 sobre 2, efetua a conta e ela volta a ser uma forma algébrica. Então essa inda e vinda aí, tá, gente? Aí fica bem de boa para a gente determinar a questão dos valores. Perfeito, pessoal? Tudo bem? Beleza? Então eis a questão desse formato de forma trigonométrica, tá certo? Um grande abraço para vocês, conversamos na próxima aula. Até lá!